Eletricidade é um dos temas mais recorrentes no Enem e é um tema interessante, não só para o Enem, vestibulares, concurso, mas também para o seu dia a dia. É importante você conhecer um pouco de eletricidade para você conseguir aí, escolher um aparelho correto para a instalação elétrica da tua casa, enfim, para conseguir economizar energia. Não é bacana? Se você quer aprender um pouco mais de eletricidade, assiste esse vídeo até o final. Vamos lá! Muito bem, galera, professor Léo com vocês. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Hoje, como eu já fiz a introdução, vamos falar sobre eletricidade. Professor, eletricidade não inicia de eletrostática, você está iniciando de eletrodinâmica. Gente, eu já tenho vídeo de eletrostática, tá? Não são vídeos completíssimos, falta algumas aulas. Mas vamos começar de eletrodinâmica, até porque é a parte que mais cai, né? E se você pensar bem, a nossa série de vídeos é voltada para o que realmente cai, né? Para a gente ter um aproveitamento melhor, com vídeos curtos. Lembrando, vídeo curto, mas você tem que praticar na sua casa, beleza? É por isso que eu coloco o PDF na descrição do vídeo. Então vamos lá, na tela. Eletrodinâmica, vamos começar hoje com conceitos iniciais. Então, eletrodinâmica é o ramo da eletricidade que estuda o comportamento das cargas elétricas em movimento. A gente vai perceber que a gente dá o nome disso aqui de corrente elétrica. Corrente elétrica. A eletricidade é de suma importância para basicamente todos os processos presentes na vida moderna. Como, por exemplo, sem ela, obviamente, você não estaria visualizando esta apresentação. Olha que legal! Uma coisa bem óbvia, né? Então, vamos aí para a primeira grandeza estudada na eletrodinâmica, que é corrente elétrica. Corrente elétrica, gente, o conceito básico e simples de corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons. Certo? Ou dos elétrons, ou da carga elétrica, tanto faz. Bom, como assim movimento ordenado? Se o elétron se movimenta, certo? Mas quando você aplica o que a gente chama de diferença de potencial, ou DDP, ou tensão elétrica, é gerado uma ordenação. Vamos dizer assim que esses elétrons eles começam a se movimentar de forma ordenada quando existe DDP, quando existe diferença de potencial. O que é diferença de potencial? O que é DDP? É nada mais, nada menos do que um polo positivo e um polo negativo. Percebeu? Positivo e negativo eles são diferentes, então ocorreu diferença de potencial, certo? Atenção, ocorreu diferença de potencial, ocorreu o quê? Movimento. Beleza? Então, imagina que eu liguei dois fios, né, nas polaridades de uma bateria, e o que você vai perceber é que vai ocorrer um movimento dessas cargas elétricas, o movimento dos elétrons. Então, a corrente elétrica ocorre em decorrência de uma DDP. Tá? Isso aqui já é importante, apesar de a gente não se aprofundar hoje em diferença de potencial, mas já é importante você saber disso. Com relação ao sentido, você prestar bem atenção, eu coloquei aqui, olha, do negativo para o positivo. Por quê, professor? Porque o elétron ele é negativo, gente. O elétron ele tem carga negativa. E quanto vale essa carga do elétron? A carga do elétron, tá, é também chamado de carga elementar. Anota aí. Carga elementar, representado pelo Ezinho, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso daqui é a carga de um elétron. Inclusive, se você quiser encontrar a quantidade de carga total quando os elétrons se movimentam, ou quando um corpo ganha ou perde elétron, eu tenho N vezes E, uma coisa muito lógica, né? Número de elétrons vezes a carga elementar. Exemplo, uma coisa prática do nosso dia a dia. Você vai numa padaria e o pão lá na padaria é 50 centavos. Como é que... Aí eu quero 10 pães. Como é que eu sei o valor de quantos pães, né, eu vou comprar? Basta pegar o valor de um pão, aqui no caso seria a carga elementar, né, o valor de um pão, vezes o número de pães. Não é assim?
Olha, se é 50 centavos eu comprar 10 pães, você vai ter que pagar 5 reais, que é o valor total, é a quantidade de carga total aí do elétron é dado pelo produto entre o número de elétrons trocados e a carga elementar. Eu acho que eu não coloquei espaço aqui, eu já coloquei direto o sentido da corrente. Professor, como é que eu acho a intensidade de corrente elétrica? Atenção, eu vou aproveitar esse espacinho aqui do lado. Olha. A intensidade de corrente elétrica, na tela, a intensidade vai ser dada pela quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. Beleza? De novo, eu quero determinar, ficou bem no cantinho aqui, mas isso é um I, beleza? Um I. Um I maiúsculo, tá? E eu quero determinar a intensidade corrente. A gente chama isso aqui de corrente. É a corrente. Corrente elétrica. Ou, gente, um termo bem interessante é a amperagem. Por que, professor, amperagem? Porque a unidade de corrente elétrica vai ser o ampere. Ampere. O E tem crase, tá? Representado pela letra A. Beleza? Então, repetindo, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons. Tá? Para que haja corrente elétrica é necessária uma diferença de potencial, ou seja, diferentes potenciais, geralmente um positivo e um negativo. E a carga do elétron é negativa. O valor de uma carga de um elétron, a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se um corpo trocou, né, ou ganhou ou perdeu elétrons, para achar a carga desse corpo é N vezes E, e a intensidade de corrente é quantidade de carga em um intervalo de tempo, em um ΔT. Professor, então o sentido da corrente é do negativo para o positivo? Exatamente. Se o elétron é negativo, gente, você vai pensar sempre da seguinte forma. Você vai pensar sempre da seguinte maneira. De novo, eu tenho um positivo e eu tenho um polo negativo aqui. O elétron está aqui no meio. O elétron, gente, ele é negativo. A gente sempre tem que pensar assim, os opostos se atraem. Então aqui vai ser gerada uma força de repulsão, logo o elétron vai ser jogado nessa direção, e aqui ao mesmo tempo existe uma força de atração, logo o elétron não tem para onde ir, não tem para onde ir. Ele vai no sentido do negativo para o positivo, ele não tem outra escolha, beleza? Então, professor, eu sempre pensei que fosse ao contrário, fosse do positivo para o negativo. Estava errado? Bom, não é só você que pensava que era esse sentido. Há um bom tempo atrás, se pensava também que o elétron ia do positivo para o negativo, né? Mas o sentido é oposto. Mas percebeu-se que num circuito elétrico, para uma análise de circuito, pouco importa o sentido do elétron, certo? A gente não vai nem olhar mais para o elétron, a gente vai falar assim, corrente elétrica, certo? A gente vai falar, olha, corrente elétrica está indo para cá ou está indo para cá. E tanto faz o seu sentido. A gente vai perceber depois em análise de circuito, lá em associação de resistores, série, paralela, mista, que pouco importa para onde a corrente vai. Mas é importante você adotar um sentido. Logo, se adotou sentido convencional e sentido real. Sentido real, gente, vai ser o sentido, vou colocar aqui, ó, do polo negativo, certo? Para um polo positivo. Esse é o sentido real. E o sentido convencional é o sentido que se convencionou do positivo para o negativo. Ou seja, tanto faz como tanto fez. Mas é importante você conhecer esses sentidos aí. Tipos de corrente. Nós podemos ter diversos tipos de corrente. Os tipos estudados no ensino médio serão dois. Corrente contínua e corrente alternada. Certo? Corrente contínua, como o próprio nome já diz, ela tem uma certa continuidade. O seu gráfico, esse é um gráfico aqui, ó, representado dessa forma. A corrente, com o passar do tempo, ela não varia, pelo menos não teoricamente, tá? Então, exemplos de corrente contínua, pilhas e baterias. Pilhas e baterias. Só, professor, pilhas e baterias? Em pilhas e baterias tem corrente contínua? Também, mas eu posso ter corrente contínua em... Pelo menos, gente, lembrando, você aí que tem alguma formação técnica, você pode em alguns momentos discordar de algumas coisas que eu falar, beleza? E geralmente eu estou preparando os alunos para o Enem, então infelizmente algumas coisas da física são bem limitadas, certo? E outras não. Outras situações eu vou falar aqui com propriedade, e até porque eu também tenho formação técnica, tá? Não em eletricidade, mas em mecânica, mas vi eletricidade desde o primeiro ano do ensino médio, tenho
uma grande prática e experiência com eletricidade, mas em certas situações a gente tem que esquecer a prática e ir um pouco para a teoria, tá? Que é o que importa no ensino médio, na grande maioria das vezes. Então eu vou falar aqui, olha, pilhas e baterias, corrente contínua. Carregador de celular, carregador de notebook, corrente contínua. Entra corrente alternada e sai corrente contínua. Esse dispositivo que eu acabei de falar, carregadores, né, de celular, notebook, enfim, eles são tidos como aparelhos chamados de transformador retificador, ou retificador transformador, tanto faz. Por que retificador? Porque ele retifica a corrente. O que é retificar a corrente? É transformar ela de alternada para contínua. Ou seja, a tua rede elétrica chega a corrente alternada, o carregador transforma para a corrente contínua, certo? Então ele retifica. Primeiro, na verdade, ele transforma. Ele transforma de 110 a 220 para 5 volts. Depois ele retifica. Então, vamos dizer assim, é um transformador retificador. Porque ele primeiro transforma, depois ele retifica. Transformar é aumentar ou diminuir tensão, aumentar ou diminuir corrente. Retificar é transformar de corrente alternada para corrente contínua. Beleza? Então grave isso, nunca esqueça disso. Exemplos de corrente contínua, eu já falei. Fontes de corrente contínua, pilhas e baterias. Ponto. Corrente alternada, acabei de falar, né? É a rede elétrica. Na rede elétrica é importante você entender esse gráfico, certo? E é importante também você compreender, gente, que na rede elétrica, na corrente alternada, não tem um lado positivo e um lado negativo. Não tem. Não tem. Não caia nesse erro, não caia nessa besteira. Inclusive, aí eu já vi até galera técnica em eletricidade falando besteira nesse sentido. Imagina a tomada na tua casa. Você tem basicamente 2 pinos, né? Tem um terceiro pino que é de aterramento, beleza? Isso é importante saber também. Então você tem aí isso aqui, ó, do aterramento, né? Mas o que importa é esses 2 pinos. Gente, um é fase e outro é neutro. Fase e neutro. E não tem esse negócio de dizer que fase é positivo e neutro é negativo. Está errado. A fase, ela é ora positiva, ora ela é negativa. O neutro, gente, é um fio neutro. É um fio que vai servir para escoar elétron. Ok? Então, por exemplo, quando a fase for positiva, o neutro vai fazer um papel de negativo, vamos dizer assim. E quando a fase for negativa, o neutro vai fazer um papel de positivo. Tá? Então não tem esse negócio de que a fase é positiva e neutro é negativo. Não, isso não existe. Beleza? O que eu preciso saber? Que corrente contínua é a fonte de corrente contínua, pilhas e baterias, e corrente alternada da nossa rede elétrica, o que chega à nossa casa. Quais são os efeitos fisiológicos da eletricidade, gente? Bom, os efeitos, quer dizer, os efeitos da eletricidade, né? Nós temos vários. Temos os efeitos fisiológicos, que é o choque elétrico, tá? Lembrando, o choque elétrico, o que vai ser perigoso? Vai ser perigoso a corrente, beleza? Atenção, às vezes você pode receber um choque de 10.000 volts aí e só tomar aquele susto, tá? O que vai determinar aí a penetração, né, vamos dizer assim, a lesão no choque elétrico é a corrente elétrica, principalmente a energia, né? Enfim. Outro efeito da corrente elétrica é o efeito térmico. Esse efeito térmico também é chamado de efeito Joule. Efeito Joule. Olha, tá aqui, ó, efeito Joule, já está escrito, né? O que é efeito Joule? É o efeito causado pelo aquecimento, né? Melhor, causado pelo fluxo de elétrons, e esse fluxo de elétrons gerar aquecimento. É a transformação de energia elétrica em energia térmica. Outro efeito interessante é o efeito luminoso. Tá? Efeito luminoso aqui, ele colocou um exemplo de lâmpada incandescente, mas também existem outras formas de ter esse efeito luminoso com a corrente elétrica. Dando sequência, efeito magnético. Tá? Toda vez que a corrente elétrica passar por um condutor, essa corrente elétrica ela gera um campo elétrico, né? No sentido aí, interno do fio, vamos dizer assim, e no sentido tangencial ao redor do fio é gerado um efeito magnético. Esse efeito magnético ele só vai ser perceptível se a corrente for contínua, tá, galera? Se a corrente for alternada, como os elétrons vão e voltam, esse efeito magnético ele vai existir também, mas ele não vai se comportar, por exemplo, como um ímã. Okay? Ele vai se comportar, o fio se comporta como um ímã, nesse caso da imagem aí, quando eu tenho fonte de corrente contínua, não sei se você percebeu, mas isso aqui é uma bateria. Ok? Só para a gente finalizar agora, a diferença entre condutor e isolante. Gente, condutor, como o próprio nome já diz, né, são elementos que conduzem, que têm fácil condutibilidade. Ok? Isso ocorre por quê? Por conta
que os condutores, os bons condutores, eles têm muitos elétrons livres. Exemplos de condutores são os metais. Ok? Melhor condutor, professor, qual é? A prata. Tá? Melhor condutor é a prata. É importante saber disso, tá, galera? Importante saber disso daí. Aí depois vem o cobre, depois vem o ouro. Ok? Mas o melhor condutor é a prata. É só... Eu sempre confundo. Não sei se é o cobre ou o ouro o cobre. Mas enfim, o melhor condutor vai ser a prata. Se não estou enganado, é prata, ouro e cobre. Depois você pesquisa, o Google está aí para isso. E os isolantes? Isolantes, eles são conhecidos também como maus condutores. Beleza? Até porque o isolante ele também pode conduzir eletricidade, tá, galera? Só que ele conduz com uma dificuldade muito grande. Exemplos de maus condutores, ou seja, de isolante: vidro, cerâmica, plástico, borracha. Ok? Ou seja, polímeros e cerâmicas em geral. Tranquilo aí? Galera, espero que você tenha gostado. Isso aqui foram só os conceitos iniciais de eletricidade. São conceitos bem importantes para a gente poder dar sequência no nosso estudo. Certinho? Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha. Se inscreva se você não é inscrito. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.